Eles riram quando viram a casa. Riram alto, riram apontando, riram como quem tem certeza de estar certo. No meio do bairro de concreto, telhas brilhantes e muros altos, surgia aquela construção estranha, redonda, feita de madeira, barro, palha e paciência. Diziam que parecia coisa de outro tempo, coisa de índio, coisa de quem não entendia nada de engenharia moderna. Diziam que aquilo não ia durar um mês. Diziam que era atraso, vergonha, loucura. E ele ouvia tudo em silêncio. O homem se chamava Arani. Pouco falava. Carregava no corpo as marcas do sol e no olhar uma calma que irritava quem vivia correndo. Ele havia comprado aquele terreno depois de muitos anos trabalhando como ajudante de obra, dormindo em quartinhos improvisados, observando casas nascerem rápido demais e envelhecerem mais rápido ainda. Enquanto assentava tijolos para os outros, guardava na memória as histórias do avô, contadas à beira do fogo, sobre casas que respiravam com a terra, que não lutavam contra o vento, mas conversavam com ele. Quando decidiu construir sua própria morada, Arani não abriu catálogo, não contratou arquiteto famoso, não seguiu tendência. Voltou às lembranças. Lembrou da taba onde nasceu, da oca fresca mesmo no calor mais duro, do som do vento passando por cima sem arrancar nada, do chão firme que não rachava. Lembrou do avô dizendo: quando a casa escuta a natureza, ela fica de pé. Quando a casa desafia a natureza, ela cai. Os vizinhos não quiseram escutar. No primeiro dia de obra, um deles gritou por cima do muro: vai morar numa cabana? Aqui não é aldeia, não. Outro filmou com o celular, rindo, dizendo que aquilo ia virar piada no grupo do bairro. Teve quem apostasse dinheiro em quanto tempo o vento levaria tudo embora. Arani apenas continuou. Cada estaca fincada era feita com cuidado. Cada camada de barro era alisada como quem faz um gesto sagrado. Não havia pressa. Havia propósito. Quando a casa ficou pronta, o contraste era gritante. Enquanto as outras casas exibiam linhas retas, muros altos e telhas presas por pregos frágeis, a taba de Arani parecia abraçar o chão. Era baixa, arredondada, sem cantos agressivos. O telhado descia suave, como se pedisse licença ao vento. As paredes grossas mantinham o interior fresco durante o dia e quente à noite. Mas ninguém quis saber disso. O que viam era apenas algo diferente demais para ser respeitado. As semanas passaram. As risadas viraram comentários ácidos. Quando vender, ninguém compra. Isso desvaloriza o bairro. Depois não reclama quando tudo voar. Arani seguia sua rotina. Acordava cedo, cuidava do pequeno jardim ao redor da casa, conversava com as plantas, sentia o vento, observava o céu. Havia aprendido a ler sinais que a maioria já tinha esquecido de enxergar. Então vieram as notícias. Um vendaval estava se formando. Ventos fortes, acima de 120 km por hora, algo raro, perigoso. A Defesa Civil alertou. Grupos de mensagens do bairro entraram em pânico. Gente correndo para reforçar telhado, amarrar caixas d'água, fechar tudo. O medo se espalhava rápido, porque por trás da arrogância moderna havia uma verdade incômoda. Aquelas casas não tinham sido feitas para enfrentar a fúria do vento. Na tarde em que o céu escureceu de vez, alguém bateu no portão de Arani. Era uma vizinha que sempre zombava da casa. A voz dela tremia. Perguntou se ele ia sair, se não tinha medo. Arani olhou para o céu, sentiu a direção do vento, respirou fundo e disse apenas: minha casa sabe o que fazer. Ela não entendeu. Ninguém entendeu. Quando a noite caiu, o vendaval chegou como um animal enfurecido. O vento uivava, arrancava telhas, quebrava árvores, fazia os muros tremerem. Dentro das casas modernas, o pânico tomava conta. Telhados rangiam, portas batiam, janelas estouravam. Em algumas, a água começou a entrar, o teto começou a ceder. Gritos, orações apressadas, desespero. Na taba de Arani, o som era diferente. O vento passava por cima, escorria pelas curvas do telhado, sem encontrar onde agarrar. As paredes grossas absorviam o impacto. A casa não resistia ao vento, ela cedia a ele, flexível, viva. Arani sentou-se no centro, em silêncio, como o avô fazia. Cada rajada era forte, mas a casa permanecia. Do lado de fora, o caos. Telhas voando como folhas secas. Um telhado inteiro atravessou a rua. Um muro desabou.
Um carro foi atingido por uma árvore. E no meio daquela destruição, a casa de Arani permanecia inteira, firme, quase serena, como se o vendaval não fosse um inimigo, mas um velho conhecido. Quando o vento finalmente perdeu força e a madrugada trouxe um silêncio estranho, as pessoas saíram de suas casas em choque. O bairro parecia um campo de batalha. Muitas casas danificadas, algumas parcialmente destruídas. E então os olhares se voltaram para a Taba. Intacta. Nenhuma palha fora do lugar. Nenhuma rachadura. Nada. O mesmo vizinho que havia rido no primeiro dia ficou parado, sem palavras. A mulher que filmou para zombar agora filmava em silêncio, sem saber o que dizer. Um homem murmurou: "Como isso é possível?" Ninguém respondeu. Arani saiu da casa devagar. Olhou ao redor com respeito, não com orgulho. Ele sabia que não era milagre. Era memória. Era conhecimento antigo. Era sabedoria que sobreviveu porque aprendia com a natureza, não tentava dominá-la. Algumas pessoas se aproximaram. Pediram ajuda. Pediram conselhos. Perguntaram como construir assim, como aprender. Arani falou pouco, mas falou com verdade. Disse que seus avós já enfrentavam vendavais quando nem havia concreto. Disse que a terra ensina, mas é preciso escutar. Disse que nem tudo que é antigo é fraco, e nem tudo que é moderno é forte. Naquele dia, ninguém mais riu da casa. A Taba, antes motivo de chacota, virou símbolo. Símbolo de resistência, de humildade, de um saber que o tempo quase apagou, mas não conseguiu destruir. O vendaval não provou apenas a força de uma construção. Provou o valor de respeitar quem veio antes, de ouvir histórias antigas, de entender que progresso sem sabedoria é só pressa rumo ao erro. E talvez essa história também esteja falando com você. Quantas vezes você já foi zombado por seguir um caminho diferente? Quantas vezes disseram que sua escolha era estranha, ultrapassada, errada? Quantas vezes tentaram te convencer a abandonar aquilo que faz sentido no seu coração? O mundo moderno grita alto, mas nem sempre está certo. Às vezes, é o silêncio que carrega a verdade. Se essa história tocou você, se em algum momento você sentiu um arrepio, uma reflexão, uma lembrança, eu te peço algo simples, mas poderoso: se inscreva no canal agora. Não é só um clique. É um gesto de apoio para que histórias como essa continuem sendo contadas. Deixe seu like, porque isso ajuda mais do que você imagina. E escreve nos comentários: você confiaria na sabedoria ancestral ou ainda acha que só o moderno salva? Fique aqui com a gente. Porque enquanto muitos constroem casas para impressionar os outros, poucos constroem ideias capazes de resistir às tempestades da vida. E esse canal é para quem quer aprender a ficar de pé, mesmo quando o vento sopra a 120 km por hora. Depois daquela noite, o bairro nunca mais foi o mesmo. Não apenas pelos estragos visíveis, pelas telhas quebradas empilhadas nas calçadas ou pelos muros improvisados com tábuas. Algo invisível havia mudado. O riso fácil tinha sumido. A certeza arrogante tinha rachado como concreto mal curado. Nos dias seguintes, pessoas passaram a desacelerar quando caminhavam em frente à casa de Arani. Observavam em silêncio. Algumas tocavam discretamente a parede de barro, como se quisessem confirmar que aquilo era real. Outras apenas abaixavam a cabeça. Não havia mais zombaria. Havia respeito e, em alguns, vergonha. Uma manhã, um dos vizinhos mais críticos apareceu com um café nas mãos. Era o mesmo que dizia que aquela casa não valia nada. A voz saiu baixa, sem força. Pediu desculpas. Disse que nunca tinha visto algo assim. Que o vendaval levou metade do telhado dele, mas não levou a casa de Arani nem um palmo. Perguntou como era possível confiar tanto em algo que parecia frágil. Arani ouviu em silêncio, depois respondeu com calma: frágil é aquilo que só parece forte. Aos poucos, outros vieram. Um queria saber sobre o formato arredondado. Outro perguntou por que não havia beirais longos. Uma senhora quis entender por que dentro era fresco mesmo depois do calor extremo. Arani não se colocou como mestre. Falava como quem compartilha, não como quem ensina. Contava histórias do avô, da aldeia, das noites ouvindo o vento antes de dormir. Dizia que o vento não é inimigo, é mensageiro. Que quando a casa tem cantos duros, o vento bate. Quando a casa é curva, o vento passa. Mas nem todos aceitaram com facilidade.
Teve quem dissesse que foi sorte, que aquele vendaval passou de lado, que não dava para comparar. Arani não discutiu. Sabia que algumas pessoas precisam perder mais do que telhas para aprender. Precisam perder certezas. O tempo passou. O bairro foi se reconstruindo, mas algo curioso começou a acontecer. Algumas casas novas surgiram com telhados mais baixos. Outras abandonaram os ângulos retos. Um homem derrubou o muro alto e plantou árvores no lugar. Sem perceber, a sabedoria antiga começava a infiltrar-se, silenciosa, como água que encontra caminho por baixo da terra. Certa tarde, uma criança bateu à porta de Arani. Trazia um caderno na mão. Disse que na escola pediram um trabalho sobre casas do futuro. Queria fazer sobre a dele. Queria entender por que aquela casa tinha sobrevivido quando tantas outras não. Arani sorriu. Pela primeira vez, um sorriso largo. Ajoelhou-se ao lado da criança e desenhou no chão. Desenhou o vento, a terra, a chuva, o sol. Mostrou que o futuro não é correr para frente esquecendo o passado, mas caminhar levando ele junto. Naquela noite, Arani ficou do lado de fora observando o céu. O vento estava calmo. As estrelas apareciam uma a uma. Ele pensou no avô. Pensou em quantos conhecimentos tinham sido chamados de atraso, ignorância, superstição, até o dia em que se mostraram mais fortes que o concreto armado. Pensou em quantas pessoas ainda precisariam de uma tempestade para acordar. E talvez você também esteja precisando ouvir isso agora. Nem toda escolha certa recebe aplauso imediato. Às vezes, o mundo ri antes de aprender. Às vezes, quem constrói com pressa impressiona, mas quem constrói com sabedoria permanece. A vida também sopra vendavais. Arranca planos, testa estruturas, revela o que era só fachada. Se você sente que anda construindo algo diferente, algo que poucos entendem, não desista só porque zombam. Pode ser justamente isso que vai te manter de pé quando tudo ao redor cair. E se essa continuação fez sentido para você, se em algum ponto você sentiu que essa história não fala só de uma casa, mas da sua própria vida, então eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal agora. De verdade! Aqui a gente não entrega barulho, entrega histórias que ficam. Deixe o like para que mais pessoas encontrem esse conteúdo. E escreve nos comentários, qual foi a maior tempestade que você já enfrentou? Fica com a gente. Porque enquanto muitos ainda riem do que não entendem, outros estão aprendendo a construir algo que nem o vento mais forte consegue derrubar. Depois disso, o silêncio virou presença constante no bairro. Não aquele silêncio vazio, mas um silêncio atento, como se todos estivessem reaprendendo a escutar. Escutar o vento, a chuva, o próprio medo. As pessoas já não falavam com tanta certeza. Falavam com cuidado. Alguns meses depois, outra seca chegou. Forte. Poços começaram a baixar, jardins murcharam, o calor ficou sufocante dentro das casas de concreto. Ventiladores ligados o dia inteiro, ar-condicionado falhando, contas de energia subindo. Dentro da taba de Arani, o ar continuava fresco. A terra respirava. A umidade permanecia equilibrada. Não era conforto de luxo, era conforto de equilíbrio. Mais uma vez, os olhares voltaram para aquela casa que antes era motivo de piada. Mas agora o olhar era diferente. Não era curiosidade vazia. Era busca. Gente cansada de lutar contra a natureza começou a querer aprender a caminhar com ela. Um casal jovem pediu para Arani ajudar a reformar um pequeno anexo no quintal deles. Não queriam mais concreto puro. Queriam algo vivo. Arani aceitou, com uma condição, que eles participassem do processo. Que sentissem o barro nas mãos, que aprendessem a esperar o tempo certo de cada etapa. No primeiro dia, reclamaram da lentidão. No terceiro, já trabalhavam em silêncio. No último, entenderam. Enquanto moldavam a parede, Arani contou que o avô dizia que a pressa é inimiga da morada, porque a casa guarda o ritmo de quem a constrói. Se nasce com ansiedade, vive rangendo. Se nasce com calma, protege. Aos poucos, pequenas mudanças começaram a surgir por todo lado. Não era moda. Era transformação discreta. Canteiros substituindo concreto. Telhados menos agressivos. Janelas posicionadas para o vento, não contra ele. O bairro não virou aldeia, mas deixou de ser arrogante. Mesmo assim, ainda havia quem resistisse.
Um homem dizia que aquilo tudo era romantização, que no mundo real só o dinheiro protege. Falava alto, ria alto, como quem tenta convencer a si mesmo. Até o dia em que outra tempestade veio, menor que a primeira, mas suficiente para arrancar novamente o telhado mal reforçado dele. Naquela noite, ele não riu. Sentou na calçada, em silêncio, olhando para a casa de Arani iluminada por uma luz suave, estável, sem tremor. Arani nunca disse "eu avisei". Nunca precisou. A vida falava por ele. Certo dia, uma jornalista apareceu. Queria fazer uma matéria sobre a casa indígena que venceu o vendaval. Trouxe câmera, perguntas prontas, frases de efeito. Arani pediu que ela desligasse tudo por alguns minutos. Levou-o até o chão, pegou um punhado de terra e colocou na mão dela. Disse, antes de gravar, sente. Ela estranhou, mas obedeceu. A terra estava fria, úmida, viva. Quando a gravação começou, as perguntas mudaram. Já não era sobre excentricidade. Era sobre esquecimento. A reportagem foi ao ar. Pessoas de outros lugares vieram conhecer. Algumas com respeito. Outras apenas por curiosidade. Arani continuou o mesmo. Não virou guru, não vendeu curso, não buscou fama. Sabia que a sabedoria ancestral não grita. Ela permanece. E talvez seja por isso que essa história insiste em continuar ecoando. Porque ela não fala só de uma casa, nem só de um vendaval. Ela fala de como o mundo moderno desaprendeu a ouvir. De como rimos do que é simples, até o dia em que o simples nos salva. Quantas vezes você construiu algo só para agradar os outros? Quantas vezes ignorou sua intuição porque disseram que era coisa antiga, coisa fraca, coisa sem valor? A vida testa. Sempre testa. E quando o teste vem, não importa a aparência, importa a estrutura invisível. Se você chegou até aqui, é porque essa história encontrou um lugar dentro de você. Então faz algo agora, no calor desse sentimento. Se inscreva no canal. Não deixa para depois. Aqui, cada história é um lembrete de que nem tudo que resiste faz barulho. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais gente. E comenta, o que você tem construído na sua vida que poucos entendem, mas você sente que é certo. Fica com a gente. Porque enquanto o mundo continua correndo, rindo e desprezando o que não entende, nós vamos continuar contando histórias que ensinam a permanecer de pé. Mesmo quando o vento volta a soprar. Com o passar dos anos, a Taba de Arani deixou de ser apenas uma casa. Tornou-se um marco silencioso, algo que as pessoas citavam como referência, mesmo sem perceber. Depois daquela casa, diziam, como se o tempo tivesse se dividido ali. Antes da Taba. Depois da Taba. Arani envelhecia devagar, no ritmo da terra. Os cabelos começaram a embranquecer, mas o corpo seguia firme. Ele continuava acordando cedo, tocando o chão descalço, sentindo se a noite havia sido generosa ou dura. Sabia, pelo cheiro do vento, se vinha chuva ou se o sol castigaria. Esse tipo de conhecimento não vinha de livros. Vinha de presença. Um dia, o mesmo bairro que riu dele enfrentou uma nova ameaça. Não foi vento. Foi o excesso de água. Chuvas longas, insistentes, fazendo o solo ceder. Casas com fundações rasas começaram a rachar. Muros deslizaram. A água, que antes era negada, agora cobrava passagem. A Taba permaneceu. Não porque fosse mais alta, mas porque era mais humilde. Não lutava para se impor ao solo. Crescia com ele. A água escorria ao redor, não encontrava pontos de ruptura. Mais uma vez, o antigo mostrava seu valor. Dessa vez, ninguém riu. Quando a chuva cessou, pessoas foram até Arani não por curiosidade, mas por orientação. Queriam saber como evitar novos danos, como reconstruir sem repetir os mesmos erros. Ele falou sobre observar antes de agir, sobre entender o lugar antes de ocupar, sobre perguntar à terra se ela aceita. Entre os visitantes, estava um jovem arquiteto. Tinha projetos premiados, falava de inovação, mas carregava cansaço nos olhos. Confessou que nunca tinha aprendido a ouvir o ambiente, só a dominá-lo. Disse que, pela primeira vez, sentia que faltava algo no que fazia. Arani não o corrigiu. Apenas o convidou a ficar alguns dias. Ajudar no jardim. Silenciar. O jovem ficou. No começo, inquieto. Depois, atento.
No fim, transformado. Voltou à cidade com menos desenhos prontos e mais perguntas verdadeiras. Alguns meses depois, mandou uma carta. Dizia que estava mudando a forma de projetar, que estava sendo criticado, que estavam rindo dele. Arani sorriu ao ler. O ciclo se repetia. E assim, sem discursos, a casa continuava ensinando. Talvez você não perceba, mas histórias assim não sobrevivem por acaso. Elas atravessam o tempo porque tocam algo que foi esquecido dentro da gente. A noção de que força não é rigidez, que resistência não é confronto, que sabedoria não está em correr mais rápido, mas em cair menos. Quantas vezes você já tentou vencer a vida na força bruta? Quantas vezes achou que precisava ser duro, inflexível, fechado? E quantas vezes foi justamente isso que quebrou você? A Taba de Arani nunca quis provar nada. E talvez seja por isso que provou tudo. Se essa história ainda está ecoando em você, se em algum momento você sentiu que ela fala da sua própria forma de viver, então não deixa isso se perder. Se inscreva agora no canal. Aqui, cada história é um espelho. Deixa o like para que mais pessoas se vejam refletidas também. E comenta aqui embaixo, o que você precisa mudar para parar de lutar contra o vento e começar a caminhar com ele. Fica com a gente. Porque o mundo pode continuar rindo do que não entende. Mas quem aprende a escutar, permanece ponto e mesmo depois de tudo isso, a história ainda não tinha terminado. Porque as maiores lições não vêm no momento do espanto, mas no tempo longo, quando a memória começa a trabalhar em silêncio. Anos se passaram, e novas famílias chegaram ao bairro sem conhecer o começo daquela história. Para elas, a Taba de Arani já estava ali, como se sempre tivesse existido. Não sabiam das risadas, das apostas, do desprezo. Só sentiam algo diferente ao passar por perto. Uma calma estranha. Um respeito involuntário. Arani já não trabalhava tanto com as mãos. O corpo pedia pausas mais longas. Mas a mente permanecia clara. Crianças começaram a sentar perto dele ao entardecer. Queriam ouvir histórias. Não sobre vendavais, mas sobre como viver. Ele falava de coisas simples. Observar antes de falar, escutar antes de julgar, sentir antes de decidir. Dizia que a natureza não erra, mas o homem, quando para de ouvi-la, erra sempre. Um dia, uma dessas crianças perguntou por que tinham zombado tanto da casa no começo. Arani ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, porque aquilo que é diferente ameaça quem vive de certezas. A criança não entendeu totalmente, mas guardou. O bairro cresceu. Prédios começaram a surgir mais longe. O barulho aumentou. O mundo moderno continuava correndo. Mas, curiosamente, quanto mais o mundo acelerava, mais pessoas buscavam aquele espaço simples, redondo, de barro e palha. Algumas só para sentar. Outras para respirar. Outras para lembrar quem eram. Houve um dia em que uma nova tempestade foi anunciada. Não tão forte quanto a primeira, mas suficiente para causar medo. Desta vez, ninguém zombou. Ninguém apostou. Pelo contrário, algumas pessoas foram até Arani perguntar se ele achava que seria perigoso. Ele respondeu com a mesma serenidade de sempre: o vento faz o que precisa fazer. Cabe a nós saber se estamos prontos. Naquela noite, enquanto o vento passava, muitas casas ainda tremiam. Mas algo tinha mudado. As pessoas estavam menos em pânico. Tinham aprendido, mesmo que um pouco, que não adianta enfrentar tudo com força. Algumas coisas exigem forma, não impacto. Quando a tempestade passou, não houve surpresa. Houve confirmação. A Taba seguia ali. E, mais importante ainda, as pessoas estavam diferentes. Mais humildes. Mais atentas. Mais conscientes de que nem tudo que reluz é estrutura, e nem tudo que parece simples é frágil. Arani sentou-se na entrada da casa ao amanhecer. O sol nascia devagar. Ele fechou os olhos por um instante e sentiu gratidão. Não por ter provado algo aos outros, mas por ter sido fiel ao que aprendeu. Sabia que esse era o verdadeiro abrigo, viver alinhado com aquilo que faz sentido, mesmo quando o mundo inteiro ri. E talvez essa seja a parte mais importante dessa história para você. Porque em algum nível, todos nós estamos construindo algo. Uma vida, um sonho, um caminho. E sempre haverá quem zombe. Sempre haverá quem diga que não vai durar, que é fraco,
que não faz sentido. Mas o teste não vem na risada. Vem no vendaval. Quando ele chegar, e ele sempre chega, só uma coisa vai importar: se aquilo que você construiu conversa com a verdade ou apenas com a aparência. Se essa história te fez pensar, se em algum momento você sentiu que ela falava diretamente com a sua vida, então faz algo agora. Se inscreva no canal. Aqui, a gente não corre atrás de modas. A gente resgata o que sustenta. Deixa o like para fortalecer esse conteúdo e permitir que mais pessoas encontrem essas histórias. E escreve nos comentários: o que você está construindo hoje que precisa resistir às tempestades de amanhã? Fica com a gente. Porque o vento sempre volta. Mas quem constrói com sabedoria, permanece. E quando Arani partiu, não houve sirenes, nem manchetes. Houve silêncio. Um silêncio pesado, respeitoso, como quando o vento para por um instante antes de mudar de direção. A taba permaneceu fechada por alguns dias, como se também estivesse de luto. Ninguém teve coragem de entrar. No enterro, gente que ele nunca conheceu apareceu. Pessoas de bairros distantes, arquitetos, estudantes, curiosos, gente simples. Todos diziam a mesma coisa, com palavras diferentes: aprendi algo com aquele homem. Não era sobre a casa. Nunca foi só sobre a casa. Era sobre postura diante da vida. Depois da despedida, surgiu a dúvida: o que fazer com a taba? Alguns sugeriram transformar em ponto turístico. Outros falaram em museu. Houve até quem quisesse comprar o terreno por um valor alto. Mas algo parecia errado em todas essas ideias. A casa não foi feita para ser exibida. Foi feita para ensinar pelo exemplo. Então aconteceu algo inesperado. A criança que anos atrás fizera o trabalho escolar, agora um jovem, reuniu moradores e propôs algo simples: manter a taba viva. Não intocável, não congelada no tempo. Viva! Um espaço de escuta, aprendizado, silêncio. Um lugar onde as pessoas pudessem reaprender a observar. A proposta foi aceita sem discussão. Não porque todos concordassem totalmente, mas porque ninguém queria ser aquele que desrespeitaria o legado de Arani. Com o tempo, a taba voltou a receber passos. Descalços. Pessoas entravam, sentavam no chão, sentiam a temperatura, o cheiro da terra, o som do vento passando suave por cima. Alguns choravam sem saber por quê. Outros apenas respiravam melhor. Em um mundo cada vez mais barulhento, aquele espaço simples oferecia algo raro: presença. Anos depois, outro vendaval foi anunciado. Mais forte que o primeiro. Ventos extremos, alertas por toda parte. As casas estavam mais preparadas agora, é verdade. Algumas aprenderam. Outras fingiram aprender. Na noite em que o vento chegou, muitos pensaram em Arani. A taba resistiu. Mais uma vez. Mas dessa vez, ela não resistiu sozinha. Muitas casas também ficaram de pé. Não por sorte, mas porque alguém decidiu ouvir antes de construir. Alguém decidiu mudar o formato, o material, a relação com o ambiente. A sabedoria ancestral tinha se espalhado, não como regra, mas como consciência. E talvez esse seja o verdadeiro final dessa história. Ou melhor, o verdadeiro começo. Porque ideias que resistem ao vento não pertencem a uma pessoa. Elas atravessam gerações. Mudam de forma, mas mantêm o núcleo. Assim como aquela casa redonda, humilde, firme. E agora, enquanto você ouve essa história, talvez esteja passando por seu próprio vendaval. Talvez pessoas estejam rindo das suas escolhas, da sua forma de pensar, do seu caminho diferente. Talvez você esteja duvidando de si mesmo. Lembra disso, o teste nunca vem na calmaria. Ele vem no vento. Se você sente que precisa de mais histórias assim, que não gritam, mas sustentam, então se inscreva no canal agora. Fica com a gente. Deixa o like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E escreve nos comentários: o que você está construindo que precisa resistir quando tudo começar a tremer? Porque no fim, não é sobre vencer o vento. O tempo passou, e a taba de Arani tornou-se mais do que uma construção física. Tornou-se um símbolo silencioso de resistência, paciência e conexão. Quem chegava ali sentia algo que não podia ser explicado em palavras, uma sensação de segurança, de harmonia, de que havia lugar para respirar em meio ao caos. As crianças que antes corriam pelo bairro,
brincando de ignorar o que era diferente, agora passavam ali e sentavam no chão, ouvindo os mais velhos, aprendendo a observar, a respeitar, a esperar. Com o passar das estações, a história de Arani se espalhou. Jornalistas voltavam não para criar polêmica, mas para ouvir, para tentar captar algo que parecia escapar às lentes. Arquitetos, urbanistas, estudantes de engenharia e de ecologia começaram a visitar o bairro, a fazer perguntas, a anotar detalhes. Mas Arani nunca foi o centro da atenção. Ele continuava vivendo do mesmo jeito, caminhando descalço pelo quintal, cuidando da horta, sentindo o vento, o sol, a chuva, a vida acontecendo. Ele não queria reconhecimento, ele queria presença. E então, aconteceu algo inesperado. Um grupo de jovens, inspirados pelo que aprenderam observando a taba, começou a aplicar os princípios em suas próprias casas, em pequenas construções nos arredores. Alguns usaram barro e palha, outros adaptaram técnicas modernas com respeito à natureza. O que era antigo encontrou o moderno, e, juntos, aprenderam que força não é resistência cega, que proteção não é rigidez, e que beleza verdadeira nasce do equilíbrio. Mais um vendaval chegou, desta vez ainda mais intenso que os anteriores. Casas recém-construídas tremeram, muros cederam, telhados voaram. Mas não todas. As construções que respeitavam o solo, que ouviam o vento, que se curvavam em vez de desafiar, permaneceram de pé. Pessoas entenderam finalmente que a sabedoria não está no que brilha, mas no que permanece. Na manhã seguinte, o bairro inteiro parecia diferente. As pessoas caminharam mais devagar. Olharam para as casas, olharam para o chão, respiraram o ar. Havia respeito, humildade, consciência. E uma certeza silenciosa: não é sorte. É aprendizagem. É observação. É paciência.